catar comida do lixo para comer. Mesmo após meus pais e eu termos nos convertido à fé evangélica 40 anos atrás, nossa vida continuou na miséria por mais 10 anos. Foi quando há 30 anos atrás eu conheci a teologia da prosperidade. Comecei lendo livros de escritores adeptos do novo pensamento, como Joseph Murphy, Napoleon Hill, não sei pronunciar o nome, Lauro Trevisan, entre outros. Através desses escritores, descobri a lei da atração e o poder do subconsciente, e praticando a orientação deles, comecei a crescer na vida financeira e profissional. Neurolinguística, não tem nada a ver com teologia de nada, isso é só um fenômeno mental, fenômeno de comunicação, fenômeno de condicionamento, é um fenômeno que funciona em ateus, podia ser ateísmo da prosperidade. Sim. Não tem nada a ver com a espiritualidade, muito menos com o evangelho, tem a ver com um instrumento dos filhos deste mundo, que a gente pode ensinar. Eu entendo desse mecanismo muito bem, de como funciona, mas eu aqui não ensino instrumentalizações mentais, de manipulação, de impressão, de atitudes positivas e nem de exercícios de ação mental que viram praticamente uma espécie de coerção paranormal. A mente humana, eu vivo repetindo aqui, tem poderes extraordinários. O meu ensino aqui é o Evangelho. O Evangelho. Tende em vós mesmos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, podendo fazer qualquer coisa, decidiu se encarnar e se humilhar e se tornar servo de todos. Pode continuar. Comecei, através dos meus pensamentos, desejos, crenças e palavras, a conquistar bênçãos financeiras. Terminei os estudos, fiz faculdade. Objetivos financeiros, que ele chama de bênçãos, mas que o Bill Gates chama de outra coisa, o Steve Jobs chama de outra coisa. Esse mesmo poder está disponível para o Trevisan, que ele leu aí, para uma quantidade enorme de outras pessoas que não estão praticando nenhuma fé, exceto em si mesmas. Fiz faculdade. E a fé em si mesmo tem um poder extraordinário. O indivíduo sem fé em si mesmo tem muito menos poder na vida do que um indivíduo ateu com uma grande fé em si mesmo. E aí? Fiz faculdade de administração de empresas e me tornei um grande empresário. Depois comecei a ler livros de T.L. Osborne. E aí é que entrou a teologia da prosperidade. Até então ele vinha no processo do pensamento positivo, condicionamento mental, todas essas coisas que a gente tem nas autoajudas de todos os tipos. E aí? Depois comecei a ler os livros de T.L. Osborne. E.W. Kenyon e R.R. Soares. E tudo isso já é filho do Kenneth Reagan. Né? Tudo isso. Não tem nada novo aí. São só os repetidores do Kenneth Reagan. Sim. E passei do Kenneth Copeland. E passei a praticar os ensinos deles também. E através dessas literaturas, Deus me deu a graça de sair da miséria e me tornar um homem próspero. Não só sair da miséria, como tirei meus pais da pobreza, comprei casa para eles, ajudei todos os meus irmãos. Somos em 9 irmãos. Ele trabalhou muito, conseguiu tudo isso e ele atribui essa coisa toda à teologia da prosperidade, sendo que ele começou esse processo nem com a teologia da prosperidade, mas com o treinamento do pensamento positivo. Ele entrou na teologia da prosperidade para ungir religiosamente o que ele já vinha praticando por outras vias. Como eu disse, com obstinação e positividade funciona até com ateu, e muito bem. Aliás, com ateu funciona melhor. Melhor, né? Porque não tem tanto escrúpulo. Dependendo do ateu, tem ateu escrupuloso e tem ateu
que leva ao pé da letra. Eu sou a medida de todas as coisas. Então, quando é esse ateu que faz de si o Deus de si próprio, aí a funcionalidade é até maior, porque os escrúpulos e os autoimpedimentos são menores. O ateu, de certa forma, tem menos temor, né? Ele só tem as vantagens do poder. E aí? Estudei todos os meus 5 filhos, dei uma casa para cada um deles, quando eles casaram. Coloquei todos eles no Mackenzie, onde eles estudaram até terminar a faculdade. Mandei todos eles estudarem fora do país para fazer mestrado e doutorado. Hoje, dos 5, apenas 2 deles estão na Europa fazendo doutorado. Eu venci, Adriano, e ajudei meus filhos a vencerem o que eu não tive na minha infância. Eu dei para os meus pais, meus irmãos, minha esposa e meus filhos. Ele é uma alminha traumatizada, doída com o que não teve, e que chama de vencer o adquirir. Toda a concentração da alminha dele se focou na posse, no ter, no alcançar diplomas, galgar posições. Isso é fruto de um garoto pobre, de uma alma que sofreu privações, que disse isso não vai mais se repetir, se transformou na fixação da vida dele. Foi o que ele fez, com carinho, com amor, por todos os que ele amava, os pais, os filhos, por si mesmo. Sim. E como ele é uma pessoa religiosa, ou tem um temor de Deus no coração, ele fez a viagem que começou com o esforço, a diligência e a positividade na crença em todo pensamento positivo. É claro que todo pensamento positivo vai fazer infinitamente melhor para quem o pratica do que aquele que vive de pensamentos negativos. Você não precisa ter nenhuma crença especial. Se pensar com positividade na vida, você vai atingir resultados incomparavelmente melhores. Simples assim. Sim. E ele, depois de um tempo, ungiu isso com do Osborne para cá, com os 3 autores que ele citou. Como ele tem o temor de Deus no coração e ele vinha praticando isso como filosofia de vida, ele, claro, se todas as ambições da vida dele tinham a ver com isso, ter uma família, ajudar os pais, educar os filhos, dar a eles o que ele não teve e ele alcançou, ele se sente um vencedor em relação a isso. Como um monte de outras pessoas que não fizeram exatamente o que ele fez, mas alcançaram as mesmas coisas, se sentem como... Eu conheço pessoas aqui, para não ir longe, aqui nesta cidade, que conseguiram as mesmas coisas por outras vias e que se sentem grandes vencedoras. Às vezes as vias nem foram tão limpas como as dele, mas foram escusas algumas delas, mas só porque o indivíduo ajudou a mãe, redimiu os irmãos, melhorou não sei quem, parece que por causa disso tudo mais foi justificado. Em momento algum eu estou contra ele ter ajudado os pais, a mãe, educado os filhos. Meu Deus, graças a Deus ele conseguiu isso. A falácia, que continua a ser falácia, é que isso não tem nada a ver com nenhuma teologia da prosperidade, porque senão seria a magia da prosperidade. Porque enquanto isso tem gente que ama a Deus como ele e mais do que ele, que serve a Deus sem nenhuma ambição financeira, sem achar que prosperidade é adquirir, é ter, é enviar filho para nenhum lugar. São aqueles que acham que prosperidade é ser, é se darem, é se transferirem para outros em amor o dia inteiro, aonde a relação com o dinheiro nem entra, nem conta. Nunca foram ricos, nem ficarão ricos, nem se sentem abençoados ou menos abençoados, não se sentem cauda porque não tem dinheiro, sabem-se cabeça só porque têm coração quebrantado em Deus. Então o pecado deste amado irmão é que ele cultua o ter e não o ser,
cultua o método, cultua a teologia, cultua renascer, cultua isso aí. Ele é um homem bom, traumatizado, que conseguiu os objetivos da vida dele, transformou isso em dogmas finais da bênção de Deus, e quem quer que relativize isso, que para ele se tornou evangelho, embora não seja, foi só uma conquista humana. O Bill Gates conquistou muito mais sem ser assim. Bilhões de outros conquistam todo dia sem ser assim, as mesmas coisas. Podiam dizer as mesmas coisas. Minha mãe está bem, meu pai também, eduquei meus filhos, ainda fiz mais. E não teve nada a ver com isso. No Evangelho, prosperidade é sempre ser, porque o filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça. E ele é o próspero dos prósperos. Porque ele viu a sua posteridade espiritual e alegrou-se. Não porque ele viu a riqueza material dos seus filhos, mas porque ele viu o conhecimento, o discernimento espiritual dos seus filhos em Deus e alegrou-se. Afinal, juntar tesouros nessa terra é maldição. A gente tem que fazer o possível para que os tesouros que nos cheguem nesta terra, e não tem mal nenhum em que nos cheguem, a gente se torna apenas distribuidor deles, para fazer o bem na vida. Porque bem-aventurado, segundo Jesus, sempre foi e sempre será aquele que guarda tesouro nos céus, meus amigos, aonde nada disso corrói. Então eu entendo o seu coração traumatizado de menino pobre que alcançou essas coisas, mas não é evangelho. Sabe, só chega e diga: olha, eu fui um cara, um self-made man, que me esforcei a beça, botei minha cabeça nessa obstinação e consegui. Fui bom com meu pai, com a minha mãe, criei meus filhos, eu dou graças a Deus por isso. Agora, não tem nada a ver com teologia, não tem nada a ver com Deus na perspectiva que você pensa. Tem a ver com Deus na perspectiva em que Ele está presente com você e com todo aquele que trabalha, que se esforça, que faz isso por amor. Mas não foi a teologia da prosperidade, meu amigo, não foi, nunca será. Eu vou encontrar contigo no céu e você vai dizer: Caio, obrigado por ter me dito um dia que não era. Não sei se você já se convenceu, mas a eternidade vai te convencer. E aí?